Vamos começar a nossa conversa de hoje à tarde, a primeira, com dois convidados, Fernando Baez. Vou falar rapidamente sobre o trabalho dele. Ele é romancista, poeta, ensaísta e agora, há pouco conversando, ele se definiu de uma forma muito contundente como um ativista contra a censura. Eu acho que nesse momento estamos precisando bastante de pessoas como essa. É autor de livros muito importantes que já estão se tornando, um que já está se tornando clássico, que é a História Universal da Destruição dos Livros, História da Antiga Biblioteca de Alexandria, um que já teve uma repercussão muito grande, que é a destruição cultural do Iraque, por conta da invasão recente dos Estados Unidos, e é autor de romance e traduções do grego. Ele lançou mais recentemente o livro Os Primeiros Livros da Humanidade. Mas para essa Fliporto, o Baez, a gente estava conversando há pouco, ele teve há 2 anos aqui e ele fez um depoimento muito bonito sobre a história dele com os livros. Ele é venezuelano e tinha uma biblioteca na cidade onde ele vivia, uma pequena cidade, e os pais dele saíam para trabalhar, e essa biblioteca era o lugar onde ele se refugiava, onde ele começou a descobrir os livros, essa máquina do tempo, né, que ele chama os livros. E um dia essa biblioteca foi destruída pela inundação do rio Orinoco. E esse fato foi muito marcante para ele. Ele resolveu que iria ser escritor e iria ser um escritor também em busca dessa história dos livros, da destruição dos livros. Bom, mas para hoje ele vai trazer um material muito novo, que é um livro que vai ser lançado em espanhol daqui a 3 semanas, daqui a um mês, que já está pronto, já está concluído, que é um livro sobre segredos, mentiras e poder. Ele fez um grande trabalho, uma investigação muito profunda com vários jornalistas, várias pessoas que têm informações sobre isso, e é fundamentalmente sobre a censura no século XXI. O que há por trás do Edward Snowden, o que está por trás esse mundo da espionagem, né, que ele vai falar sobre esses 3 anos de trabalho. Também temos aqui prata da casa, Cléster Cavalcante, aqui ao lado, jornalista do Recife, e também está viajando muito pelo país para discutir e divulgar seu livro mais recente, Dias de Inferno na Síria, desculpe, deu um branco, que é a sua experiência de ter viajado à Síria para cobrir a guerra, e na verdade, logo na chegada, ele não pôde fazer esse trabalho de cobertura da guerra com os rebeldes, porque ele foi preso. E aí, na verdade, ele vai falar sobre o que ele foi buscar, que na verdade, o que ele encontra na prisão, e os relatos dos prisioneiros que estavam com ele numa prisão no meio de uma guerra, realmente transformaram toda a intenção dele, virou outra coisa. Ele é autor de outros 3 livros, um se chama Direito da Selva, depois teve um chamado Viúvas da Terra, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2005, e O Nome da Morte, que também ganhou o Jabuti em 2007, e esse Dias de Inferno na Síria, né, ele está revelando que tem um prazerzinho de ganhar esse Jabuti, né? Também acabou de ser premiado, é o tricampeonato dele, e ele vai falar sobre essa experiência. Bom, vamos começar com o Baez, sobre esse novo trabalho dele. Pela primeira vez ele vai nos apresentar o resultado dessa grande investigação. Boa tarde. Eu Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os organizadores da Fliporto 2013. Eu gostaria de agradecer também a Antônio Campos, a Mário Hélio, a Verônica Sidowitz e a toda a equipe de pessoas que
que em todos os níveis nos acompanham e que tornam possível esse evento que já é internacional, um evento conhecido no mundo todo e que representa um símbolo importante de resistência cultural no planeta nesse momento. O que eu trago hoje para conversar e para apresentar é uma apresentação, um trabalho sobre uma pesquisa que acabou em um livro, como já dizia o nosso moderador, Samarone. E eu vou compartilhar com vocês tanto isso como uma série de slides que eu vou passar. Então, vamos ver se as instruções, se eu consigo, então, colocar aqui os slides. Depois de milhões de anos de evolução contínua, a espécie humana que sobreviveu aos rigores e catástrofes mais impressionantes em 5 continentes chegou a uma conjuntura crítica no século XXI. Uma crise sem precedentes, geral, global, mundial, econômica, cultural, ética, onde a expansão da rede de comunicações e sua complexa infraestrutura tecnológica instalada em todos os cantos do planeta ou no espaço, hoje é o cenário de clonagem do conflito geopolítico mais importante que tenha podido ocorrer contra a opinião de todos os céticos. O início dos preparativos para a ciberguerra promovida por Estados Unidos e China como principais sócios e rivais militares. O problema central de um fato tão surpreendente é que as Nações Unidas nem o Tribunal Penal Internacional tem uma jurisdição atualizada sobre os danos, efeitos e consequências posteriores que podem supor um mínimo de controle. E no que diz respeito aos Estados Unidos, que é o tema dessa apresentação e que você poderia fazer sobre China e Rússia, eu quero dizer isso porque eu não estou assumindo uma opinião parcial. É óbvio que essa superpotência não oferece informações e o que temos visto nas décadas recentes é que aqueles que informam dados são tratados como terroristas e criminais e não como dissidentes de consciência. Foi quebrado, senhoras e senhores, nada menos que o contrato social entre Estado e cidadãos que foi concebido por Jean-Jacques Rousseau. E todos os que denunciam essa ruptura hoje estão refugiados, asilados ou presos, não por Coreia do Norte nem pelo Irã, mas por uma nação que se supõe ou que se diz ser o guardião das liberdades. Eu gostaria de começar lembrando que o crescimento da internet tem recolocado todas as possibilidades que faz 40 anos teriam sido deixadas de lado sob o argumento de que se tratava de ciência ficção. O indicador de estatísticas informa que os usuários de internet em fins do ano 2000 não superavam o número de 360 milhões de pessoas, enquanto que em 2013 já existem 2,5 bilhões de usuários, ou seja, um crescimento de 566%. No mundo onde existem 7 bilhões de pessoas e onde se estimam 2 bilhões de seres humanos que vivem com menos de $1 por dia, existe uma porção gigantesca que utiliza a internet por diferentes vias tecnológicas, telefones inteligentes, tablets, celulares e computadores. Somente na Ásia, 44% dos usuários e entre a América do Norte, Europa e América Latina não chegam a essa quantidade. A informação associada tem
tem resultado em sociedades de conhecimento definidas pela Unesco como redes que propiciam necessariamente uma melhor tomada de consciência sobre os problemas mundiais. Mas a perversão desse conceito é o núcleo duro de formação de um processo dinâmico de monitoramento do fluxo e refluxo de uma fissura sistemática, não apenas econômica, mas também de inteligência. O 20% que saqueia o 80% dos recursos da Terra também tem desenhado uma visão paralela e virtual de domínio. Jason Hickel, numa conferência na Escola de Economia de Londres, estimou que apenas 200 milionários conseguiram ganhar 2,7 trilhões de dólares, enquanto que 3,5 bilhões de seres humanos somente conseguiram ganhar 2,2 trilhões. Essa desigualdade gera muita pressão e obriga esse pequeno grupo a manter a manipulação extrema através de seus canais de comunicação que formam parte de alianças grupais. Em 1970, o número de empresas multinacionais era de 37 mil. No ano de 2003, já existiam 63 mil multinacionais. Com 820 mil subsidiárias. Vamos pensar nisso. Em 2013, apenas 147 empresas concentram a imposição de políticas de mercado e não é estranho que 2/3 dessas empresas sejam bancos e grupos financeiros de comportamento oligopólico. Tudo se justifica nesse reino implosivo que tem restabelecido os Estados Unidos para deixar de lado seu combate ao terrorismo, resgatando a antiga ambição de controle que definiu a humanidade desde a pré-história, faz 150 mil anos, quando houve a imigração do sul da África. Controle de famílias, controle de grupos, controle de povos, controle cultural, religioso, controle financeiro, controle total. O Império Romano regeu durante um milênio territórios de 7 milhões de quilômetros quadrados. Os césares e senadores precisavam viajar meses para submeter e destruir uma cidade como Cartago, com dados que, informações que, na sua maioria, passavam de boca em boca. Hoje, os Estados Unidos podem fazer isso à velocidade da luz e preparar a intervenção de qualquer país que interfira com os negócios de suas corporações em coisa de 10 minutos e preparar uma intervenção devastadora em 5 horas. Nunca antes na história um projeto de tal envergadura tinha sido uma ameaça tão enorme como a que está em andamento nesses momentos e que se abate sobre uma comunidade cuja rebeldia aumenta da mesma maneira como crescem as mentiras justificadas. Daí a urgência das ações dos Estados Unidos para melhorar os instrumentos de detecção e mapear as resistências em curso. A crise que vive nesse momento obriga os Estados Unidos a desencadear ações desesperadas para recuperar o protagonismo. É o cyberespaço, e o cyberespaço é o cenário do novo conflito que os analistas de segurança dos Estados Unidos escolheram para empreender uma rota muito bem planejada para dar início a operações especiais de inteligência, contra-inteligência e ataque sistemática. Basicamente, é o argumento de justificação que deu o Prêmio Nobel da Paz, Barack Obama, para iniciar uma cyberguerra
guerra depende de documentos e reuniões concretas sobre os complementos ao ato patriótico, a lei patriótica que assinou em 26 de outubro de 2001 George W. Bush e que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos como resposta à surpresa que produziu a agressão de 11 de setembro daquele ano. Parecia e devia ser uma reação defensiva natural ante o luto e a tragédia nacional que tinha sido causada por um evento tão terrível. Mas o problema é que por trás desses dores estava um grupo de veteranos do governo de Ronald Reagan, que hoje são considerados criminais de guerra, como Dick Cheney, Donald Rumsfeld ou Paul Wolfowitz. Antes da lei patriótica, o presidente Reagan, que sonhou com empreender o projeto de Guerra das Galáxias, firmou a diretriz de Segurança Nacional 145, através da qual se entregou o controle à Agência de Segurança Nacional, conhecida sob a sigla NSA, e onde se entregou então o controle para essa agência de todos os sistemas de computação com informações sensíveis. Em 1989, foi assinado um memorando de entendimento que transferia as competências da NIST à NCA e uma equipe técnica não vacilou, não hesitou em postular a criação do Clipper Chip, um microprocessador que seria implantado em dispositivos de comunicações com um encriptado ultra-secreto chamado Scriptjack, que garantizava ao governo o acesso aos dados de voz com uma chave mestra, como a que existe para os carros, e que apenas um reduzido número de funcionários possuía em caso de ser necessário. Num relatório com o título Capacidade de Interceptação de 1999 e apresentado diante do Parlamento Europeu, o periodista britânico Duncan Campbell se atreveu a denunciar os sistemas de vigilância em operação e o seu desvio para influir sobre transações financeiras entre empresas. Numa síntese quase possível hoje, seria necessário ressaltar que Campbell descreveu uma caverna de espionagem que já era conhecida desde o período da Guerra Fria, mas não era reconhecida na era de combate da pós-guerra. Esse tipo de vigilância eletrônica contempla as telecomunicações transatlânticas através dos sistemas que fazem a intercepção intensiva de todas as redes nacionais e internacionais europeias e o programa Echelon. Aqui vocês veem o cabeamento da internet. Tudo isso está sofrendo intervenção, está interceptado. Essa imagem que vocês veem aqui não é de 2013. Não é de 2013. Não é de 2013. É de 13 anos atrás, 2000, quando já estava acontecendo tudo isso. É o COMIN, ou Inteligência Comercial, com 120 sistemas de interceptação. Todas as agências de comunicações eletrônicas e telefônicas na Europa são diariamente interceptadas pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos e todas as informações oriundas do continente europeu são transferidas via o Centro Estratégico de Londres através dos satélites. Isso foi o que escreveu Duncan Campbell faz 13 anos, quando Edward Snowden tinha apenas 17 anos de idade. Inteligência econômica, onde se esconde a persecução da lavagem de dinheiro, quando se quer sabotar os sistemas de potências adversárias. O tráfico de informações produz mais dinheiro que o tráfico de drogas e também tem cartéis dentro das esferas políticas, militares e empresariais. Não existe espionagem sem planejamento, captação, interceptação, processamento, distribuição, análise e decisão. O jornalista Nick Hager
adiantou-se, antecipou-se a tudo que foi denunciado por Duncan Campbell em 1996, e a obra dele não apenas cobriu todo o espectro da participação de Nova Zelândia nos planos de interceptação dos Estados Unidos, mas também os nomes das bases dedicadas à atividade que são encobertos ou disfarçados como centros acadêmicos ou como bases militares, ao estilo de Manwith Hill, na comunidade de Yorkshire, no Reino Unido. Eu acho que dá para entender a frase que está escrita aqui. Esse é um dos primeiros filtradores que delatam o que ele denomina os 5 olhos. São os 5 países que se dedicam a espiar todo o mundo todo. Aqui, isso nos dá uma ideia da magnitude que já no ano 2000, do sistema que já estava em vigor. O programa Echelon. Hoje os europeus mostram-se surpresos, falsamente, porque eles participaram ativamente com a espionagem no Brasil. Não teria podido ser realizado se não tivesse agentes do Brasil que colaboraram espontaneamente com esse projeto Echelon. Esse é Duncan Campbell, senhoras e senhores, muito antes de Edward Snowden. O que está por trás dele é Manwith Hill, que vemos ali atrás, é Manwith Hill, esse centro de informações, parece uma bola de golfe, não é? São estruturas gigantescas, similares a bolas de golfe, onde 2 corporações, Lockheed Martin e Northrop Grumman, se enriquecem espionando as telecomunicações das pessoas. Lá são processadas todas as informações sobre as Ilhas Malvinas. Mas o que é tão incomum em Echelon, que popularmente é denominado de orelhas gigantes, são as estações de interceptação de comunicações através de satélites espias e satélites privados que abrangem quase todo o espectro de mensagens que tenham sido transmitidos por telefone, internet, organizados em função de multibusca, com apoio multipesquisa, com apoio logístico multimaterial de uma comunidade de países que vão desde Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Não existe nenhuma legalidade que ampare esta espionagem, e visto que os efeitos devastadores do terrorismo têm reduzido a oposição às medidas de inclusão, e sua impunidade tem acobertado grupos ilícitos cuja única restrição é a tecnologia em si e não o procedimento. Isso não evitou que no dia 5 de julho de 2000 o Parlamento Europeu, acatando o parágrafo 2 do artigo 150 do seu regulamento, designasse uma comissão temporal para investigar rigorosamente Echelon. No dia 3 de julho de 2001, a comissão analisou um projeto de relatório que trazia o título latim Quem vigia os que vigiam, do poeta romano Juvenal. Uma boa pergunta. Quem vigia aqueles que vigiam? É curioso, mas Obama, quando estava exibindo diante do mundo seu não merecido Prêmio Nobel da Paz, visitou o Centro Nacional contra o Terrorismo e admitiu que tudo ia mudar. A partir da Casa Branca, foi um passo mais além e aceitou. O ciberespaço é real e também os riscos que ele traz. Os computadores, os celulares, os netbooks, os Blackberries, que então que se vinculam a todos os aspectos da nossa vida. Ocultando o propósito, Obama se transformou no maior defensor da NSA, ou seja, da espionagem das corporações, das empresas.
Seus planos de controlar o ciberespaço tornaram-se evidentes quando designou o comando que serviria para estabelecer as diretrizes de uma cyberguerra. O Cybercomando finalmente se formou com a denominação de US Cybercom e colocou-se à frente dessa agência o general Keith Alexander, que tem sob suas ordens a NSA, o Centro de Serviços de Segurança, o CCS e o US Cybercom. E então ele está apresentando sua renúncia ao cargo e é responsável de um dos maiores programas de vigilância contra a América Latina e o mundo. Graças a uma reportagem do The Washington Post, foi possível conhecer o seu secreto melhor guardado, a diretriz presidencial número 20, exigindo preparar os Estados Unidos para uma cyberguerra mundial, e ele informou a seus assessores e ordenou aos seus assessores realizar cyberataques sem advertência prévia ou autorização. Eu queria focar hoje um pouco em tornar compreensível quais são os riscos de uma cyberguerra. Mas esse tema requer algumas precisões atuais, porque as nações que então usam alguns manuais de 2007 já não são as que atuam militarmente. Existe uma nova doutrina militar global e a cyberdoutrina, distante já dos tempos de guarda lógica presidencial, da soberania defensiva, não tem sido suficientemente difundida e sem o apoio dos filtradores de informações, só saberíamos aquilo que os poderosos querem que saibamos para nos manter desinformados, manipulados, com medo e submissos aos seus desmandos arbitrários. Ou seja, não existe uma rede de comunicações neutrais ou neutras. Não existe uma internet neutra. Há anos, uma das evidências mais claras da falta de descontentamento que permite vislumbrar uma quebra na discussão sobre a rede livre tem se dado na discussão na qual um grupo de países propõe que a alocação dos domínios de internet seja uma competência da União Internacional de Telecomunicações das Nações Unidas e não a corporação de internet para a alocação de nomes e números, ICANN, com sede na Califórnia, que está subordinado ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Em reconhecimento à NSA, Obama tem sido pressionada para aumentar a sua importância e hoje é a mais poderosa agência dedicada a desenhar os sinais de ciberguerra, proteção, etc. A sede está se mudando para Fort Meade, Maryland, nas proximidades de Baltimore e Washington. Naturalmente, tem outros escritórios ou fachadas em Nova York, Los Angeles, Honolulu, Ilhas do Caribe e o resto do mundo. Na origem da NSA há um nome, e é importante para entender o que está acontecendo, existe um nome, esse nome é Herbert Yardley, que costumava escrever novelas, romances policiais, e que em 1920 considerou que não podia se perder o legado criptológico e solicitou para estabelecer um escritório que passaria a chamar-se a Câmara Negra Estadunidense para reuniões secretas em um apartamento do endereço 3 East da Rua 38, que depois se mudaria para a Rua
para o número 51 este da Rua 37. Uma de suas primeiras conquistas foi convencer a Western Union que devia entregar toda a informação. A grande depressão econômica, a crise que sofreu os Estados Unidos acabou com Yard e seu grupo, mas o seu livro, A Câmara Negra Estadunidense, que não foi traduzido para nenhum idioma, ninguém menciona esse livro, apareceu em 1931 e então o criador da NSA acabou denunciando que ele tinha sido usado para espionar pessoas, para dar informações a empresários. Que estranho. Herbert Yardley. Na Segunda Guerra Mundial foram instaladas máquinas calculadoras Colosso, precursoras dos computadores que nós temos hoje em dia para decifrar códigos do exército alemão. Da equipe britânica que trabalhou em Bletchley Park, entre os que esteve o gênio Alan Turing e outros grandes fundadores da computação contemporânea, aprenderam os agentes de inteligência dos Estados Unidos e entenderam que era uma mina inesgotável. Um desafio inusual que teve que superar Turing junto a seus colegas matemáticos foi decifrar a escritura monalfabética. Como se sabe, a escrita tem dois modos de ser executada: por estenografia, método primitivo, como descrever com suco de limão e observar isso à luz da vela, ou criptografado, que pode ser por substituição de um código ou cifra alteração. Somente Alan Turing pôde vencer a máquina Enigma que codificava as mensagens alemãs. A NSA, por sua vez, assumiu depois da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria com várias iniciativas. Uma foi o projeto Shamrock, que avançou até limites insuspeitados, mas em 1975 a supervisão do Congresso obrigou ao cancelamento de toda a operação porque existia uma discussão sobre a espionagem de cidadãos estadunidenses sem vínculos com interesses no exterior. Então, é a única coisa que interessa aos Estados Unidos, que cidadãos deles não tenham sido espionados. O resto não interessa a eles. Paralelamente a isso, ao projeto Shamrock, funcionou o projeto Minaret entre 1967 e 1975, que espionou cidadãos declarados subversivos. Então, foram investigados todas as bandas de rock, todos os músicos, todo mundo, porque para eles eram subversivos qualquer um que não fosse conservador. Não esqueçam que nos Estados Unidos não existe partido republicano, partido democrata. Existem republicanos duros e republicanos brandos apenas. O lema da NSA é: confiamos em Deus, o resto a gente vigia. A verdade é que a NSA, violando a Constituição dos Estados Unidos e acordos internacionais assinados, tem mudado a sua natureza até permitir à superpotência em 2013 assumir o papel de grande irmão que exerce a vigilância e o ataque sobre a rede de comunicações internacionais. Mas isso mudou. No dia 31 de outubro de 2001, um agente veterano com 40 anos de experiência na NSA renunciou e enfrentou seus superiores. Esse homem, chamado William Binney, era membro do Grupo de Geopolítica Mundial e Análise Militar. Binney admitiu que ele tinha contribuído para um projeto chamado Threat de interceptação das telecomunicações que foram testados em primeiro lugar em Nova Zelândia com uma população que se viu como teste por solicitação do Departamento da Segurança de Governo nas comunicações do governo deles. Então vejam o que eles já estavam fazendo naquela época.
funcionava da seguinte maneira. Primeiro, fazia interceptação de conversas telefônicas, correios eletrônicos, e-mails e o tráfego completo à internet em uma rede institucional. Transformava cada nome citado, mascarando para manter oculto o usuário. Examinava o núcleo dos dados para que os analistas pudessem definir quais aspectos valia a pena em quais aspectos valia a pena insistir, sobre todas as relações possíveis. Bine, arrependido pelo seu papel, anunciou que o programa era ilegal e não poucos comentaristas de opinião de centenas de mídia o chamaram de fariseu e seu gesto foi interpretado como uma traição à NSA dos Estados Unidos, porque uma coisa é identificada pela outra. Uma das características que tem um grande irmão comparativo é que estigmatiza a quem o denuncia. Na verdade, uma traição para o poder. Entre a frustração, a procura de maior poder e abuso, George Bush autorizou em 2002 que a NSA atuasse sem ordem de um tribunal, sem autorização, com velocidade, e o general Michael Hayden convidou o presidente dessa época a visitar a sede principal para enviar uma mensagem aos funcionários que estavam reticentes em colocar em andamento e implementar uma decisão viciada que foi questionada pelo Senado. Então, isso é história. Então, esse homem, na verdade, deveria estar preso, George Bush, mas quem está preso é Bradley Manning. El 70% do orçamento dos 52 bilhões de dólares conhecidos que são alocados à segurança nacional vão parar em mãos de corporações e empresas, de modo que a segurança que beneficia o setor empresarial está em suas mãos e não na de nenhum governo. Os políticos conhecem a burocracia e suas fraquezas e os votos são representados em cada eleição. Outro caso de filtração de informações da corrupção empresarial veio quando começaram as denúncias de Thomas Andrews Drake. Sobre o programa Trailblazer da NSA, e eu acho que é daí que vem as brigas entre Drake e o general Michael Hayden, diretor da NSA desde 1999 até 2006, diretor da CIA até 2009. Em Trailblazer confluíram ambições e propostas tecnológicas. Desde a época humilde em que se examinavam os cabos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial até o momento atual, o salto de seu qualitativo e quantitativo. Um misterioso exemplo, o programa Caixa de Cristal, que foi contratado por 1,5 milhões de dólares do Instituto Battelle, com centenas de escritórios no planeta e que desenvolve desde proteção para ameaças nucleares, armas biológicas, até sistemas de cyberdefesa. Quando pensamos na interceptação de dados, então o que eles estão interceptando? Um byte é uma quantidade de informações que contém 8 bits. O bit, ou dígito binário, é a unidade mínima de informação como 0 ou 1. Um documento pode ocupar 1 megabyte. Um disco rígido médio de um computador pessoal tem 500 GB, sendo o gigabyte uma medida equivalente a 1024 megabytes. Hoje, a necessidade de maior capacidade de armazenamento tem feito que se vendam discos rígidos superiores a 1 terabyte, que seria 1 bilhão de bytes. O petabyte, nessa dimensão que foi popularizado hoje, seriam 1024 terabytes. Então, façam a conta. São aspectos técnicos que podem mais ou menos se compreender graficamente no fato de que se vocês armazenam 13,3 anos de vídeos em alta definição, vocês apenas teriam 1 petabyte. Tudo que foi escrito na história da humanidade há 5.500 anos ocuparia 50 petabytes. A NSA pode processar essas informações em 2 dias. Todas as fotos
onde foi feito o upload de 800 milhões de usuários em Facebook, representa 1,5 petabytes. Tudo que tem sido armazenado em discos rígidos desde 1995 seriam 20 petabytes. Com 1 petabyte pode-se armazenar o DNA de toda a população do Brasil para cloná-la. Outra medida alucinante é o exabyte, que equivale a 1004 petabytes, ou a soma de tudo o que tem se falado desde o uso da linguagem na história. E 1000 exabytes equivalem a 1 zettabyte, que vocês podem ver aqui no gráfico. Conforme a empresa fabricante de equipamento Cisco, a humanidade tem entrado na era do zettabyte. Que tamanho da informação acumula a internet em 2013? Embora os métodos para dar uma resposta variam, existe polêmica séria sobre como registrar essa atividade tão imensa e se reconhece que são 4,35 bilhões de páginas web indexadas em 2013, das quais 515 webs geravam 45% de todo o tráfego de búsqueda. Antes do crescimento das redes globais, Trailblazer, o programa da NSA, se identificou como projetos como Aquent, ou pergunta avançada, respondida por inteligência, um instrumento refinado, e partiu das ideias de John Prunch sobre como encontrar tópicos relevantes relacionados semanticamente em quantidades enormes de informação em diferentes idiomas, formatos e gêneros. A Quent continua vigente e a sua elaboração tem sido possível através de universidades, academias, institutos e o governo dos Estados Unidos. O tipo de respostas que um sistema tão incrível proporciona não são de ser subestimadas. Uma vez que é analisado o padrão do cidadão, seu perfil como leitor, como consumidor, como usuário, em uma máquina de busca como Google ou Bing, o tempo que está conectado, o tempo que está desconectado, localização de suas conexões, suas mensagens classificadas, se escreve em sua língua nativa, que pode ser em inglês ou árabe. Então, uma vez que se vincula a tudo isso, se produz uma conclusão que permita um analista determinar se se trata de uma pista, um indício de quem é e como pensa. Ou seja, se você lê online o Guardian e, além disso, faz o download do Corão, talvez o seu nome já faça a lista dessas suspeitas. Hoje, Fernando, 5 minutos para concluir. Hoje temos revoluções tecnológicas em andamento que sofrem a intermediação da inteligência econômica e afetam a veracidade do processo inevitável de evolução. O livro eletrônico é um exemplo, resultado de uma assombrosa coincidência de conquistas altamente vigiadas, devido ao formato do dispositivo das empresas que saberão quando, o que e como você lê, o que você sublinha, o que você não gosta, quantos cliques você faz em uma biblioteca virtual, e o livro indesejável será estigmatizado não pela sua condição crítica, senão porque não vende. E então a heresia será totalitária ao negar qualquer postulado adverso à transformação e condicionado, além disso, pela sua supervisão não confessada. Então, as autoridades da internet que controlam todos os domínios que podem ser comprados na internet. Você não pode ter um domínio sem a permissão deles. Bradley Manning, o herói. Julian Assange, outro grande herói, preso, detido e que está asilado na Embaixada do Equador. Jay Clapper, o homem que está pesquisando, investigando a NSA e que representa as corporações, as grandes empresas. Aqui temos Edward Snowden. Hoje temos relatado aqui tudo o que aconteceu para que esse jovem pudesse chegar
onde chegou. En todo el planeta, manifestaciones Em todo de o apoyo. planeta, manifestações de Para poder apoio. hacer el libro Secretos, Mentiras y Então, Poder, para hubo poder que escrever tener o livro 16 Secreto, Mentiras e entrevistas con Poder, él. foram feitas 16 entrevistas com Hoy ele. está asilado Hoje ele está, em Moscou, ele tem asilo em uma zona de em alta Moscou, seguridade, em uma e teme por região sua de vida, alta a qualquer momento segurança, pode e ser ele tem assassinado. medo pela vida dele, não é? Ele teme Pero pela vida. detrás de Em ele, qualquer momento ele pode ele ser importante assassinado, está- mas por trás dele, e que é o que é o importante aqui. Laura Poitras, Laura una de las Poitras, miembros más uma- importantes documentalistas de todo Uma ese equipo. das principais Aqui em Brasil integrantes conhece de toda muito essa Glenn equipe. Greenwald, Aqui em um Brasil dos vocês conhecem periodistas Glenn que denunciou Greenwald, espionagem um que dos se hace jornalistas aqui que em denunciou a Brasil, espionagem que em se The realiza Guardian. aqui Aqui no tem a Brasil, contratista no Guardian. que Aqui se vocês ocupou têm a contratante de Edward Snowden. que Edward se Snowden ocupou não de trabalhava Edward para o governo Snowden. dos Edward Estados Snowden Unidos, não trabalhava trabalhava para uma pelo corporação governo dos Estados Unidos. chamada Ele Booz trabalhava Allen para Hamilton, uma empresa que chamada depende Booz do grupo Allen Carlyle. Hamilton, que está subordinado, ou que faz parte do grupo Fernando, Carlyle. vamos- Fernando, vamos chegar ao fim, por Depois favor. seguimos. Depois podemos continuar. Depois seguimos. Depois continuamos, Graças. não é? Muito obrigado. Bom, depois a gente tem perguntas ainda. E, Sim, depois teremos vamos perguntas. ao E nosso vamos Lester entonces vai falar sobre o seu livro, a sua experiência lá no